tempo em que o futebol era jogado com alma, coragem e identidade. Existiu um episódio que atravessou gerações e até hoje desafia explicações, um momento em que o futebol não foi apenas entretenimento, mas algo maior, algo capaz de tocar até mesmo um cenário de guerra. Essa é a história do dia em que o Santos entrou em campo no meio de um dos conflitos mais brutais do século XX. Era o ano de 1969, o mundo vivia tensões políticas intensas, e na África, a guerra de Biafra devastava a Nigéria. Milhões de pessoas sofriam com fome, violência e destruição, um conflito que marcou a história como uma das maiores tragédias humanitárias já registradas. Enquanto isso, do outro lado do planeta, o Santos vivia uma fase simplesmente inesquecível, campeão brasileiro. Dono de um futebol admirado no mundo inteiro, um time que não apenas vencia, mas encantava, liderado por um nome que dispensava apresentações: Pelé. Pouco tempo antes, o Santos havia conquistado mais um título nacional ao vencer o Vasco no Maracanã, o 6º título brasileiro, uma prova da superioridade daquele elenco, tanto que o técnico João Saldanha convocou 9 jogadores do clube para a seleção brasileira. Algo que mostra o tamanho daquele time. Mas o destino reservava algo ainda maior. Sem disputar a Libertadores naquele ano, o Santos decidiu fazer o que poucos clubes tinham coragem de fazer: viajar o mundo, levar o futebol brasileiro para outros continentes, e foi assim que começou uma excursão histórica pela África. O time passou pelo Congo, um país dividido, depois seguiu para cidades como Lagos e Lourenço Marques, e por onde passava, deixava uma marca. Multidões se reuniam apenas para ver o Santos jogar, para ver Pelé, para ver o futebol em sua forma mais pura. E então surgiu um convite inesperado: voltar à Nigéria, mais especificamente para a cidade de Benin, uma região próxima ao epicentro da guerra de Biafra. Era um cenário impensável, um jogo de futebol acontecendo tão perto de um conflito armado, mas garantias foram dadas, autoridades locais asseguraram a segurança da delegação, e o Santos decidiu entrar em campo. O que aconteceu naquele 4 de fevereiro de 1969 ficou marcado na história. Relatos da época indicam que houve uma espécie de trégua, um cessar momentâneo das tensões. Para que a partida pudesse acontecer, pessoas atravessaram regiões perigosas, soldados deixaram suas posições, tudo para assistir a um jogo de futebol. O estádio recebeu cerca de 25 mil pessoas, um verdadeiro mar de gente, todos unidos por um único motivo: o futebol. Antes da bola rolar, Pelé foi recebido como um rei. Flores, aplausos e admiração, um símbolo de esperança em meio ao caos. E então o jogo começou. Dentro de campo, o Santos fez o que sempre fez: jogou com arte, inteligência e eficiência, venceu por 2-1, com gols de Edu e Toninho, mas naquele momento, o placar era apenas um detalhe. Porque o mais importante já tinha acontecido. Por algumas horas, não havia guerra, não havia divisão, não havia medo, havia apenas futebol. Mas como toda grande história, essa também tem seus questionamentos. Com o passar dos anos, pesquisadores começaram a analisar o episódio com mais profundidade. Alguns defendem que não houve um cessar-fogo oficial, que a região de Benin não estava sob combate direto naquele momento, e que o jogo pode ter sido utilizado como estratégia política pelo governo nigeriano. Outros relatos apontam que pausas em conflitos durante eventos esportivos não eram incomuns, e que o Santos acabou se tornando parte de um contexto maior. Mas existe algo que vai além de qualquer debate: o impacto. Porque, independentemente da versão, milhares de pessoas se reuniram em um momento de guerra para assistir futebol, esqueceram o conflito por algumas horas, viveram alegria, viveram união, viveram esperança. Enquanto figuras como John Lennon, Jimi Hendrix e organizações como a ONU tentavam, sem sucesso, conter o conflito, foi o futebol que conseguiu oferecer um respiro, ainda que breve, mas profundamente significativo. Após o jogo, o Santos seguiu viagem, passou por Gana e Argélia, e voltou ao Brasil, mas deixou algo que permanece até hoje: respeito, admiração e uma conexão eterna com o continente africano. Décadas se passaram, a história ganhou contornos de mito, virou música de torcida, virou símbolo, virou orgulho. E talvez a grande questão nunca tenha sido se o Santos realmente parou uma guerra. Talvez a pergunta certa seja outra: quantos clubes no mundo foram capazes de provocar algo assim? Quantos clubes conseguiram levar esperança para um povo em meio ao sofrimento? Quantos clubes transformaram um simples jogo em um momento histórico?
O futebol moderno muitas vezes se perde em números, contratos e estatísticas, mas histórias como essa lembram o verdadeiro valor do esporte, aquele que vem de gerações passadas, aquele que conecta pessoas, aquele que emociona. E é aí que está a grandeza. Porque mesmo que existam dúvidas, mesmo que existam versões diferentes, existe uma certeza que atravessa o tempo. O Santos Futebol Clube foi mais do que um time. Foi um símbolo. Foi um espetáculo. Foi um momento de paz em meio ao caos. E no fim, seja mito, seja realidade, seja história, seja lenda. O que importa é que naquele dia, o Santos mostrou ao mundo algo que poucos conseguem. Que o futebol, quando é verdadeiro, pode ir muito além das quatro linhas. E por tudo isso, pela história, pelo impacto, pela tradição, e pelo respeito conquistado dentro e fora de campo. O Santos não precisa provar nada para ninguém. Porque gigantes não se explicam. Se reconhecem.